Gravando já. Gravando? Ok. Pronto aí? Pronto. Então, Rajon, bom dia, Shalom, tudo bem? Shalom, tudo ótimo. Prazer estar mais uma vez aqui nesse bate-papo importante, né? Que está se tornando um projeto aí de grande relevância para mim e creio que vai ajudar muitas pessoas também, para tirar minhas dúvidas e de outras pessoas. Bom, na aula passada nós falamos sobre morte e ressurreição, não é isso? Isso. Que foi muito importante para mim e para o grupo, né? Que também ouve o nosso bate-papo e para muitas pessoas que estão online no YouTube. E hoje a gente vai fazer finalizando esse tema, que o tema era morte, ressurreição e reencarnação. E nós deixamos esse tema reencarnação, que é um tema bastante polêmico, para o dia de hoje. E vou tecer alguns comentários aqui, vou fazer uma introdução, que dentro dessa introdução eu deixo você fazer sua análise em cima dos textos que eu vou citar aqui, certo? Correto. Perfeito. Então, no que tange à reencarnação, aqui no Brasil, pelo menos nós que saímos do sistema, conhecemos, segundo aí a doutrina de Allan Kardec, né? Segundo que é o Espiritismo segundo Allan Kardec, não é isso? Pelo menos que a gente tem essa noção. E que para nós que estava lá no sistema e para os que estão hoje evangélicos, essa é uma crença cheia de heresia, né? Porém, quando os cristãos condenam essa heresia, eles se contradizem com o próprio Novo Testamento, que existe alguns textos que dão margem a essa doutrina. Suponhamos que o JC existiu, né? Aquela análise que você falou, assim, não existe, mas vamos dar o crédito, não é isso? Você fala sempre? Sim, sim. Como se fosse. É sempre, digamos, sempre deve dar o benefício da dúvida, né? Então, vamos pegar esse tema. Vamos dar o benefício da dúvida. Quando o cristão afirma que João Batista é o Elias, isso, no Novo Testamento, está lá em Mateus, nós que lemos o livro todo, conhecemos de ponta a ponta, Mateus 11, 14, a gente vai ver que isso é reencarnação. Não tem como fugir desse tema, concorda? Seria isso, né? O João Batista ter vindo em Elias. Seria uma reencarnação para o cristão, falando no livro cristão. E outra, quando o JC diz lá para um dos seus discípulos, né? Se tua mão te condena, é melhor cortar ela e entrar na vida aleijado. Olha o que ele fala. Se ele dando a dúvida para ele, dando um ponto para ele. Melhor entrar na vida aleijado do que ir para o suposto inferno com as duas. Ou seja, está na vida, aleijado, não está falando de vida eterna. Como seria entrar em vida aleijado? Mas tudo bem. E segundo a tradição da Kabbalah, dos cabalistas, o Exu, né, que supostamente deu vida ao JC, o personagem, ele era um cabalista. Depois você vai comentar sobre isso. E quando o Novo Testamento também vai lá, dá um texto lá em Mateus 3, vai falar sobre Nicodemos, sobre o fato de nascer de novo, ali também dá uma interpretação que seria reencarnação. Até ele faz uma chamada de atenção no Nicodemo. Tu és mestre em Israel, não sabe disso? Ou seja, desse tema? Como pode? Ou seja, a entender que os mestres de Israel já tinham conhecimento dessa tal reencarnação, né? Porém, quando conhecemos o outro lado da moeda, que é o judaísmo, a Torá, que é a matéria da vida, nós chegamos até a tomar um choque em ver alguns segmentos defendendo essa tese, né? Porém com a visão mais detalhada, né? Sobre partes que reencarnam, como Nefesh, Ruach, Neshama. Ela não é uma reencarnação em corpo, ela vem por parte. Se a tua Nefesh errou, ela que volta. Se o Ruach errou, é ele que volta. Se Neshama, ele que volta. Não volta aquele corpo completo. É a visão da Cabala no judaísmo, certo? Inclusive, eles usam alguns textos com base nessa crença que eu vou citar aqui. Aí você vai fazer um comentário em cima desses textos, que é específico,
que é Gênesis 38, 9, né? Quando Onã joga o sêmen no chão, porque sabia que a descendência não seria sua, mas do seu irmão, que faleceu. Ou seja, é um texto que remete à reencarnação. Porém, eu não sei se tem metáfora aí, você vai comentar sobre o primeiro texto aí, né? Temos um paralelo de Deuteronômio 24, 16, que fala que o pai não carregará o pecado do filho, nem o filho carregará o pecado do pai, porém, cada um paga pelo seu próprio erro. Porém, em Êxodo 20, versículo 5, o Criador diz que vai visitar a maldade dos pais da terceira à quarta geração. Como? Espera aí. Se Deuteronômio diz que os pais não carregarão o pecado dos filhos, como é que Êxodo diz que ele vai visitar a iniquidade dos filhos ou dos pais da terceira à quarta geração? Então, vamos tentar entender melhor esse texto. E Jó 33, né, que tem lá uma passagem que o Eterno diz que leva a alma ao túmulo, porém ele pode trazer ela 2 a 3 vezes a vida. É um texto bem assim curioso, né? Que é o Jó 33. E para finalizar, nós temos o retorno do profeta Elias, que é antes da vinda de Mashiach. Isso, o profeta Elias retornando, ele tem que retornar no corpo. Como nós falamos na aula passada que o físico não tem como transcender o mundo espiritual, ele tem que morrer, o homem ele é mortal, tudo que é matéria tem que morrer. Se Elias foi, o corpo dele morreu. Tá? Isso eu quero uma explicação sobre isso. O corpo dele morreu. Se ele vai voltar na era de Mashiach, antes de Mashiach, para anunciar o dia de Mashiach, ele tem que ganhar um novo corpo. Não é o corpo que ele tinha aqui, 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Ele tem que ganhar um novo corpo. Pois tudo que era matéria, né, não pode transcender, como falei, o espaço divino. Né? E se ele retornar, vai ter que ganhar esse corpo. Está lá em Malaquias, né, 3, 22, 23. Né? E em Eclesiastes que tudo que foi, que é o Eclesiastes 1, 9, voltará a ser. E o que foi será repetido. Nada novo debaixo do céu. Ou seja, nada é novo. Dá a entender que eu e você aqui não somos novos, já existimos em alguma vida. É o texto, pelo menos, dá essa margem. Não sei qual a metáfora do texto. Né? E para finalizar, eu falei finalizar, mas agora nós vamos finalizar. E temos um termo chamado, na Cabala, que é o Ibur e o Dibuk. O Ibur refere à alma justa que pode se conectar, isso aqui é forte, com uma pessoa viva aqui na Terra ainda para o ajudar em algum momento. E o Dibuk, que é uma alma má, que não conseguiu se elevar, encarnar, ela ficou vagando, porém ela consegue conectar em alguma pessoa que identifique-se com ela, por exemplo, se tem algum vício, se tem alguma coisa má, né, que se identifica com ela conecta com essa pessoa e acaba trazendo um estrago, que nas religiões afro seria o chamado encosto. E para o cristianismo, hoje, o cristão é chamado de demônio. Como entender esses textos que eu citei, sabendo que tem segmento no judaísmo que defende essa visão? Ok, muito bem. Bom, concluiu essa parte então, Geraldo? Eu cumpri minha parte, acho que cumpri tudo. Se qualquer coisinha, a gente comenta aqui de novo, eu volto nos textos que eu citei aqui, para não perder nada, ficar bem explicado, né? Mantenha esse roteiro aí com você, isso é muito importante, muito bom. Hã? Mantenha esse roteiro aí com você, tá? Beleza. Porque talvez eu possa pedir alguma referência para você. Perfeito. Bom, tua parte você cumpriu muito bem. A introdução foi excelente. Cobriu, acredito, que todo o panorama do tema de Gilgul HaNeshamot, ou da reencarnação, ou círculo das almas, como preferirem, né? Ou transmigração das almas. Portal das almas. Isso, sendo o portal, no caso da obra, né?
sobre o tema. Enfim, Portal das Encarnações. Portal das Encarnações. Enfim, o tema é muito vasto. A tua introdução foi bastante competente, mas, como você sabe, é provável que nós não tenhamos tempo de esgotar toda essa temática. Rapaz, eu penso que vamos encerrar. Vai empurrando, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. O importante é compreender. Tá, okay. Se faltar alguma coisa, a gente planejei para a aula que vem começar a escrita, mas a gente finaliza, não tem problema. A gente tira um tempo e mata essa charada aí. Vamos lá. Muito bem, perfeito. Bom, primeiro, com as referências, eu vou fazer uma referência àquilo que você citou primeiramente na sua introdução, que são as obras relacionadas ao chamado Novo Testamento, né? Certo. E me parece que o primeiro ponto que você citou foi justamente acerca de Elias. Isso. Não, o primeiro ponto que eu citei foi sobre... É isso mesmo, Elias, João Batista lá. Okay. A questão é importante que se entenda. Elias, de acordo com a tradição judaica, não morreu. Se ele não morreu, ele não pode reencarnar. Hipoteticamente, ele não poderia reencarnar. Ok? Mas o corpo não transcendeu. Não. Ele foi corporeamente, de acordo com a tradição, foi levado daqui. Perfeito. Então, ele não morreu. Certo. Então, essa interpretação de que Elias seria, digamos, a referência a que Jesus faz sobre Elias sendo João Batista, não necessariamente diz respeito à reencarnação. Perfeito. Tá? Mas sim a crença judaica da época de que Elias viria para anunciar os dias de Mashiach, viria para preparar o caminho. Então, Jesus simplesmente colocou na figura de João Batista a personalidade de Elias. Certo. Tá? Então, nesse aspecto, realmente não há uma referência à reencarnação. Perfeito. Outro ponto que você citou, se não me falha a memória, foi a temática acerca de onde ele diz, por exemplo, que é melhor entrar, então, aleijado na vida do que, né, isso, o corpo ser lançado no inferno. Bom, isso também não tem a ver com reencarnação, mas tem a ver com a ideia de acordo com o pietismo judaico da época, de viver uma vida íntegra, correta, coerente, né? E essa questão de cortar a mão, cortar os braços, é uma metáfora que representa, digamos, corta aquilo que te faz mal. Perfeito. Ou seja, expurgue da tua vida aquilo que te faz mal. É uma boa regra, é uma regra judaica, inclusive, né? Que ele era judeu, segundo. É uma boa regra, independente de se concordar ou não com todo o contexto, é uma boa regra. Perfeito. O outro ponto sobre Nicodemos, do nascer de novo, também não tem a ver com reencarnação, porque a ideia aqui é a ideia da teshuvá, da conversão. Perfeito. Então, em nenhum momento a gente encontra uma referência à reencarnação no Novo Testamento. Perfeito. Tá? Por quê? Porque a ideia de reencarnação simplesmente não existia na época. Entendi. Do judaísmo. Certo. Do judaísmo. Quando que aparece isso? Isso aparece tardiamente no judaísmo. Mas não é tradição? A Cabala não é uma tradição que antecede, ou seja, a Cabala em si e a tradição oral antecede a entrega da Torá? Sim, mas nós temos que entender que, por exemplo, o Zohar só aparece no século XIII, geral. Século XIII. Não tinha nada escrito, nem documentado, nem falado sobre isso. O Zohar seria a obra máxima da Kabbalah. Ele só aparece 13 séculos depois da Era Comum. Eita. Muito antigo, muito tempo depois. Porém, você sabe que ganha corpo mesmo a partir do século XVI, né? Com quem? Com o Arizal. Ari Hakadosh. Isso em Tzfat, na Galileia, no século XVI. Bem na época que o Brasil estava sendo descoberto, João. Sim. Mas veja quanto tempo depois. Tem 500 anos só.
Só, só. Ela toma corpo, digamos, não acaba lá, mas essa ideia da reencarnação, né? Certo. Pelas obras do Arizal e seus seguidores, e seus discípulos, né? Uhum. Então, o que acontece? A primeira referência que nós temos acerca de reencarnação no judaísmo data do século VII da Era Comum. Fresquinho, né? Fresquinho. Ou seja, posterior ao período islâmico, posterior à vinda do Islã, inclusive. Ou seja, é mais recente que a fé islâmica. Muito novo. Muito novo. Aí, quando você olha o Novo Testamento, que serve como uma referência para nós nesse aspecto, então, você pode perceber que não existia uma ideia de reencarnação. Entendi. Mas existia, sim, a ideia de ressurreição. Perfeito. Até, digamos, havia umas brigas muito feias entre os perushim, os fariseus, e os saduquim, os saduceus, com relação à ressurreição, porque os últimos não aceitavam a ideia de Tihyat Hametim, da ressurreição. Perfeito. Mas não havia no seio judaico, na época, algo que atestasse a ideia de reencarnação. Isso aparece, repito, tardiamente no judaísmo. Aparece alguns resquícios, alguns pontos aqui e ali na Guemará, mas a Guemará também a gente tem que lembrar que a Guemará começa a ser compilada a partir do século II até o século V, nas academias de Sura e Pombedita, na Babilônia. Ou seja, no momento já, digamos, em que até o próprio cristianismo já estava muito bem hierarquizado, institucionalizado. Ou seja, é uma ideia recente. Perfeito. Bom, a ideia sendo recente, é claro que muitos vão buscar na escritura algum ponto que possa dar respaldo a isso. Aí fica aquela situação do próprio cristão que acha um texto e fala, olha aqui, está falando que é o próprio Yeshua, ou Jesus. Está falando, não tem nada fala dele, mas o cara quer remeter esse texto, que já se cumpriu, a ele. Então vai ficar nessa mesma situação, não é isso? Pois é. Praticamente nós teremos a mesma situação. Isso não é exegese, isso não é peirush. Por quê? Você, digamos, você se convence de alguma doutrina ou de algum ponto de vista. E aí você vai buscar na escritura algum ponto que se conforme com aquilo que você pensa, isso não é exegese. É igual o cara lá, antigamente, da caixinha da promessa, né? Tu vai lá e busca aquele versículo que... Isso. Não, esse aqui não serve. Tu vai morrer amanhã. Não, esse aqui não serve. Não, pensa comigo. De repente, eu acordo aqui de manhã e eu penso numa doutrina linda, maravilhosa e perfeita. Bom, que legal. Eu me convenço, por exemplo, aqui de que todos os relatos da Bíblia, da Torá, do Tanar, das revelações acerca da Torá, que esses relatos, na verdade, são seres extraterrestres que vieram à Terra e que então ensinaram ao homem todas as coisas que ele sabe. Então eu vou procurar na Bíblia agora um verso que se adapte à minha ideia. Por exemplo, Ezequiel 1. Muito forte ali aquele texto. Então, o que acontece? Isso não é exegese. Isso não é... Isso, na verdade, é assim, eu criei uma doutrina e agora eu vou procurar respaldo para ela. Entendi. Muito bom. Reencarnação é assim, apareceu no seio judaico por meio de fontes externas, não interna, externa, e aí então as pessoas começaram a buscar referências na Bíblia, na Torá, no Tanar, para justificar, dar respaldo a isso. Foi isso que aconteceu. Daí os textos que você citou aí, inclusive. Né? E agora nós vamos analisar esses textos, então. Eu gostaria que você falasse, acredito que você falou sobre a ideia de visitar a iniquidade, né? Não, eu citei primeiro, foi sobre Gênesis 38, 9, né? Onã, ok. Onã ter jogado sêmen no chão porque sabia que o filho, a sua descendência, não seria o próprio irmão, ou o próprio irmão. É o que a gente conseguiu apanhar. Honestamente, eu não vejo aí nenhum tipo de ideia de reencarnação.
o que na verdade existe é um tabu patriarcal acerca do sêmen, por ser a fonte da vida e não poder ser desperdiçado. Né? Então, o desperdício de sêmen era um tabu entre os semitas. Por quê? Porque existe um mandamento: crescer e multiplicar e encher a terra. Perfeito. Se, digamos, o homem desperdiça, daí porque o judaísmo e a lei judaica condena, por exemplo, a masturbação, condena, por exemplo, a união entre homem e entre pessoas do mesmo sexo, no caso o homem, né? Perfeito. Porque é um desperdício de semente. Perfeito. Mas eu não vejo nenhum ponto aí relativo à reencarnação. Tá compreendida essa parte, mas quando fala que ele jogou no chão, porque sabia que a descendência não seria sua, seria do seu próprio irmão. Na verdade, legalmente seria, legalmente, não misticamente. Pela lei tribal, digamos assim, né? Uhum. A descendência não seria dele, seria do irmão dele. O nome seria do irmão. Né? O nome familiar, não tem nada a ver com reencarnação. Tem a ver com uma lei tribal. É um costume tribal. Né? Ou seja, a má interpretação continua no meio judaico. Então, o grande problema é as pessoas mistificarem as coisas, né? Quando se trata de uma lei tribal. Entendi. Digamos, é como se a pessoa tivesse um filho e esse filho fosse registrado no nome do falecido. Compreendi. Né? Claríssimo. Daí a lei do Ibum, que é a lei, digamos, do levirato, né? Isso. Muito bem. Segundo texto? Foi Deuteronômio 24:16, que fala que o pai não carrega o pecado do filho, nem do filho do pai, né? Cada um paga o seu, porém, vamos para Êxodo 20, versículo 5, o Criador vai visitar a iniquidade dos pais da terceira à quarta geração. Perfeito. Na verdade, ninguém é condenado pelo pecado do outro. Isso é um fato. Porém, nós estamos no mundo físico, ok? Estamos no mundo regido por leis físicas. E existe a relação causa e efeito. A relação causa e efeito é algo implícito à natureza da criação. Veja, o pecado pode ser perdoado, mas as consequências posteriores, inclusive que se refletem nas gerações posteriores, isso não pode ser tirado. O pecado de Davi não foi perdoado? Foi. Mas o filho dele não morreu? Morreu e a espada nunca mais saiu da sua casa. O que é isso? Isso é visitar. Positivo. Deus visitou nas gerações posteriores o pecado de Davi. Matou geral essa questão. Esse visitar é a consequência do erro. O erro, o pecado, foi perdoado naquele momento para a pessoa de Davi. Porém, ele, que é, digamos, o nosso modelo aqui, por excelência, a espada nunca se afastou, como você falou, da casa dele. Não. Ou seja, houve intrigas e até culminar, por exemplo, com o pecado de Salomão, inclusive. Esse é o visitar de Êxodo. Esse é o visitar. Quer dizer, não, a pessoa não paga, digamos, ninguém paga pelo pecado. Ou seja, Davi não pagou em si no corpo dele, né, enquanto estava com vida, mas a consequência se estendeu. E nem as gerações posteriores pagaram, mas a consequência disso veio naturalmente. Naturalmente. Enfim, é o mesmo caso, por exemplo, vamos colocar aqui numa coisa bem nossa, uma mãe que engravida e usa drogas. Perfeito. É uma grande transgressão, grande pecado, entre aspas, contra o próprio corpo dela e contra a criança que está nascendo. A criança é inocente, mas ela vai ter uma consequência física, até, diria, por conta da falta de juízo da mãe. Entendi. Ou seja, ela pode até se arrepender disso e depois que vê o filho doente numa cama, se arrepender do que ela fez. Pode ser perdoada, mas a consequência vai continuar. Ela pode parar de usar o entorpecente, ela pode se recuperar, mas já ficou no sangue da criança. No mundo real, é isso que acontece. Isso é visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração dos que me aborrecem. Perfeito. Matou essa charada também. Okay.
Vamos ao outro. O outro foi sobre Jó 33, porém esse livro já temos conhecimento que é alegórico, Alegórico. né? Ele só tem uma metáfora. Aí fica mais complicado a gente pegar o pé da letra, né? Isso. Mas Uma pincelada rápida aqui. vou ler aqui rapidinho, então. Pode ler, por favor. Vamos lá. Aproxima-se sua alma da cova e sua vida dos destruidores, né? Aquela versão que você criticou ela, né? Se houver por ele, um anjo, um intercessor entre 1000. Eu vou para o texto que fala sobre isso, né? Que é o versículo 29. Vê que Deus pratica tudo isto duas ou mesmo três vezes para com o ser humano, para trazer de volta da cova sua alma para que possa ser iluminada pela luz da vida. Esse texto é muito usado para justificar a encarnação. Esse é um texto maravilhoso. Me dá a referência dele aqui, por favor, Geraldo. Jó 33, 29. Né? Eu ia começar no 22, para ter uma... Não ficar só no texto, né? Pegar o contexto. Mas vai o 29, né? O do 22 ao 29 vai fazendo um apanhado geral, mas o 29 é o chave. Jó 33, 29. 22 a 29. Uhum. Então, o que acontece? O verso 29 seria o clímax, né? Isso. Então, por ele levou a minha alma para a cova e a minha vida verá a luz. Ok. Eis que isto é obra de Deus, 2, 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Bom, situando o livro de Jó, há um debate no próprio Talmud, na Guemará, sobre a historicidade de Jó, se ele é um personagem real ou se é fictício. Uhum. Então, se no próprio Talmud existe essa questão, esse questionamento, cabe a nós usarmos a razão, né, para poder entender o livro. Ou seja, existe a possibilidade de ser uma alegoria. Uhum. E existe a possibilidade de ser real. Agora, para mim, no meu caso, como estudioso do tema, eu acredito que, histórico ou não, o que importa é a mensagem. Entendi. E a mensagem aqui, o que eu percebo, na verdade, é que Jó é um livro escrito justamente para dar algum tipo de informação acerca do exílio. E Jó sendo a representação da pessoa de Israel justo que sofre no exílio, na Galuta. A gente começa a entender que a maioria das profecias ou dos textos de Taná, que fala de levantar, ressuscitar, está referindo ao exílio de Israel. Isso. E essa referência não é minha, essa referência é da Jewish Encyclopedia, Enciclopédia Judaica, publicada em 1911, e está disponível para todo mundo acessar, inclusive. Entendi. Fala-se, então, que Jó seria uma alegoria que remete à ideia da Galut, e Jó sofrendo sem merecer aquele sofrimento. Seria a ideia do próprio Mashiach também na Galut? Também, que sofre por antecipação, né? Rapaz. Sofre antes de ser revelado. E o que acontece? Por que isso é assim? Porque existe um espelho desse texto. Existe um espelho desse livro. Sabe qual é o espelho desse livro? Não. Isaías 53. Onde aparece um homem ferido. Vou até colocar aqui. Aparece um homem ferido, machucado, e ele se coloca, no caso, como justo. Aparece como justo no texto, como servo de Deus. Né? Essa é a novidade para mim. Exatamente. E o Tratado Berahot 5a diz, inclusive, que Hashem castiga, pune todo aquele que ama. Nesse aspecto aqui, no caso, né, quando ele se coloca como intercessor, por assim dizer, como intermediário do povo. Ou seja, e Jó foi um homem justo na sua geração, de acordo com o texto, só que ele sofre demais. Certo. E aquilo, na verdade, chega ao ponto de ele pedir a morte, de ele pedir o Sheol, na verdade. Perfeito. Porém, é importante que se entenda que a própria tradição judaica, Geraldo, diz que ninguém sofre nesse mundo por ser, digamos, 100% justo.
Existe algum ponto de reparação que precisa ser identificado quando existe um sofrimento. Certo. Tá? É o caso de Jó, é o caso de Israel também. Entendi. Né? Nós sabemos o caso do porquê que Israel foi levado ao exílio, e aqueles que mereceram sofrer por conta das suas idolatrias também levaram juntos, também, os justos também foram levados juntos e sofreram juntos. Entendi. Exemplo magno disso, Daniel, em Babilônia. Ele estava lá junto com os cativos, não merecia sofrer, mas sofreu perseguição, sofreu ameaças, né? E o povo, digamos, que era o grande pecador, o grande errado na história, na verdade, ele intercedeu até por ele. No capítulo 9 do seu livro, tem uma grande oração que ele faz, onde ele diz, nós erramos, nós pecamos. E ele se coloca também como pecador. Entendi. Não sendo. Não sendo. Ele se enquadra no grupo, né? Ou seja, ele não se omite, ele não se exclui, ele diz, não, eu estou também dentro disso aqui. Entendi. Né? Ou seja, também errei, mas não errou. E aí que está, digamos, a justiça do servo, em que ele não tendo erro, não participando dos erros daquela geração, ele também se inclui, ele também sofre. Entendi. E Jó, só que o nome Jó significa antagonista. É para mostrar que o homem, muitas vezes, é o lobo do homem. Ou seja, o homem ele é o próprio inimigo dele mesmo. Né? Seu próprio antagonista. Por quê? Porque o homem Deus cria o homem reto, diz a Escritura, mas o homem procura para si muitas criações, muitas fantasias. E aí, Jó sofre, pena bastante. E nós sabemos, então, pela tradição ou pelos estudos do texto em si, que isso representa uma análise da Galut. Israel sofrendo, e o Mashiach também sofrendo antecipadamente, antes da sua revelação, ele sofre juntamente com o seu povo. Perfeito. Muito bom. Então, essa ideia de ir para a cova e levantar 2, 3 vezes, isso refere exatamente à diáspora, ao exílio e depois ao retorno. Poxa, eu estou impressionado, porque a gente vê judeus, rabinos, que usam esse texto como referência para justificar essa reencarnação que tem apenas 500 e poucos anos. Exatamente. Agora, e isso, do meu ponto de vista, é grave. É grave. Mas veja que eu gostaria que você lesse o verso 30 mais uma vez, por favor. Verso 30? Verso 30, cadê? Para trazer de volta da cova sua alma, para que possa ser iluminada pela luz da vida. Não sei como é que está a tua tradução aí, é mais correta. Ok. Na verdade, é assim, o que acontece... Não vamos analisar aqui o texto hebraico, não vamos ter tempo para fazer isso. Mas o que eu queria chamar a tua atenção é que... deixa eu até ver aqui se é possível, digamos, eu conseguir aqui a versão direta do texto hebraico. Só um minutinho, então, que eu vou... Tá bom. Eu vou aqui achar o texto hebraico para que eu possa verificar com você. Certo. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos ver o texto. Porque isso acredito que seja muito importante analisar diretamente na fonte. Não, com certeza. Ok. Pronto. O texto diz assim, então, Geraldo. Deixa eu só compartilhar novamente a tela com você. Perfeito. Ok. Bem, eu faço isso. Aqui. Muito bem. Tá. Aqui, então, no meu texto, diz o seguinte. O verso 30. Lerashiv nafsho minishachat leor beor achaim. Ou seja, para trazer a sua nefesh, de volta da cova, shachat. Ou seja, a parte que realmente reencarna, segundo a própria teoria da reencarnação,
é a Neshama. Por quê? Exatamente por isso que nós chamamos de Gilgul HaNeshamot. Ok? Agora veja que o texto não usa Neshama, usa Nefesh. Lerashiv Nafsho. Nafsho, não Neshama. Tem que aprender hebraico mesmo. Então, aqui em Nefesh é o nível, digamos, Nefesh é um dos níveis da alma, um dos 5 níveis, o nível mais primitivo, o nível mais básico, que representa a ligação com o corpo físico. Então, no mínimo, o que estaria falando aqui, no máximo o que estaria falando aqui seria a ideia da ressurreição e não da reencarnação. Só que nós temos ali a ideia, no verso 29, de 2 até 3 vezes. Isso. Ora, ninguém ressuscita 2, 3 vezes. Exceto se a ressurreição for uma referência, a ressurreição for uma alegoria a um retorno. Aí entraria a reencarnação, a referência, por exemplo. Falou que o texto, como fala do Nefesh, está referindo-se, seria uma ressurreição, só que o texto 29 vai dizer 2 ou mesmo 3 vezes. Aí já passa entraria para a reencarnação. Não, entra para o âmbito da metáfora da ressurreição. Porque reencarnação não é Nefesh que reencarna, é Neshama. Mas eles tem a própria segunda Cabala que fala que são partes que reencarnam. Nefesh, Ruach e Neshama. Por exemplo, se a tua Nefesh errou, é ela que volta. Não vem o Ruach nem o Neshama junta. Só se os 3 erraram juntos, né? Então desce os 3. Mas, segundo a própria Cabala, vai dizer que a Nefesh erra, é ela que vem sozinha. Vai vir no corpo de alguém. Não, entendeu? Perfeitamente. Só que isso entra em conflito com a própria Halakha, com o próprio judaísmo. O próprio judaísmo entra em conflito, porque o homem nunca pode errar pela Nefesh. O homem só erra pela Neshama. Por quê? Rapaz, que negócio sério, hein? Por quê? Porque o que é pecado? Pecado é o abandono da Neshama. E o que é Neshama, de acordo com o Rambam? A razão, a lógica. Você só peca quando você abandona a razão. Que é a Neshama. Exato, que é Neshama. Por que o homem peca e o animal não? Se Nefesh peca, veja bem. Se Nefesh peca, até o animal peca. Porque o animal é Nefesh apenas. Agora tu desbagaçou tudo, hein? Não, porque o animal é Nefesh. Lembra que a gente falou? O animal não tem Neshama. E por que ele não tem Neshama? Porque ele não pode pecar. Perfeito. Só peca quem tem Neshama. Tu quebrou esse negócio aí, hein? Não, o texto não tem referência nenhuma à reencarnação aqui. No máximo, a ressurreição. Não, eu tô vendo aqui o livro que a gente falou de Ari Hakadosh, né? Que está citado nesse livro, eu peguei texto desse livro, que vai dividir a alma em si, né? Nessas 3 partes que vão reencarnar. E você está trazendo uma explicação aí que quebra o entendimento do Ari Hakadosh. Não. E agora? Que me desculpe, né? Me desculpe. Caramba! Mas realmente aqui, se eu for acreditar em reencarnação de Nefesh, então eu tenho que acreditar que o animal também reencarna. E aliás, há vertentes no judaísmo que dizem que o homem também reencarna em animais. Até em pedra, já ouvi falar em pedra. Para você ver o absurdo da coisa. Agora, só completando aqui então, o verso 29 fala 2 ou 3 vezes. Então, aqui no máximo que temos aqui é uma referência à ressurreição. Porém, ninguém ressuscita 2, 3 vezes. Isso, então, refere-se a uma metáfora exatamente do exílio. Agora, quantas vezes Israel, o povo judeu, foi ao exílio? Quantas vezes? Bastante vezes, mais de 3. 3 vezes. 3 vezes. Por 13, foi Egito, né? Não, Babilônia. Não. Egito não é Galut. Não? Porque não foi forçado a sair. Galut quando é forçado a sair. Outra explicação que eu também não sabia. Galut é forçado a sair. Na verdade, foi uma escolha. No caso, por conta de José, no caso, ele foi vendido. Mas foi uma escolha de Jacó descer ao Egito, não foi? Foi. Não foi forçado. Então, a ideia de Galut é apenas quando é forçado. Né?
E o que Entendi. acontece? O exílio de Israel, primeiramente, em 722 antes da Era Comum, das tribos do norte. O exílio de Judá, em 586 antes da Era Comum. E o exílio, a É diáspora o romana. exílio de Daniel que fala? Esse é o segundo exílio. Olha só, então, veja bem. Primeiro exílio de Israel, das tribos do norte, 722 antes da Era Comum, por Assurbanipal, levando o povo para a Síria. Exílio de 586, Galuto de 586, em Babilônia, do reino de Judá, levado para a corte babilônica, época de Daniel. E o terceiro, a diáspora romana, no ano 70. Perfeito. 3 exílios. 3. Não houve 3, digamos, pela perspectiva profética, não haverá 3 retornos? Esse texto bateu lá, bateu no exílio. Sim, sim. Mas pela perspectiva judaica, não haverá 3 retornos? Por quê? Houve o primeiro retorno de Judá, na época de Nehemia e Ezra. Uhum. O retorno da diáspora romana, agora em 1948. E haverá um terceiro retorno das tribos do norte, que os profetas falam, Isaías, Jeremias, Ezequiel, falam do retorno das tribos do norte. 3 retornos da sepultura, da morte, do exílio. E você explicou o que significa morte na aula passada, né? No sentido de exílio, quando Adão foi lançado. Ele foi dado, ele falou que ele ia morrer quando pecasse, mas ele não morreu. Ele foi lançado, foi para o exílio, expulso. Exílio, expulso. Ali temos, então, o quê? Ali temos exatamente a metáfora da Galut, onde Adão é forçado. Quando ele é forçado, é exílio. Perfeito. No dia em que comer, certamente morrerás. Mas ele morreu? Não, mas ele foi exilado. Olha, ficou estreito agora, hein? Porque... Não, vai ficar mais estreito daqui a pouco ainda. Vai ficar mais estreito? Vamos estender algum tempo aí? Vamos tirar 10 minutos da aula que vem? Mais estreito ainda. Então vai, manda ver, completa logo essa aula aí. Então, o que acontece? Aqui, nesse texto, é claro que a gente entende a opinião contrária, a gente entende o contraditório, mas o contraditório não se substancia. Perfeito. Não se substancia, não tem como. No texto bíblico, não. Posso, digamos, pode-se filosofar em cima disso. Filosofar. Né? Mas o que o texto diz não é isso. De forma alguma. Né? Sem falar ainda que o termo shahat, como aparece aqui no verso 30, refere-se à morte violenta. Refere-se apenas e tão somente à morte violenta. Que era exatamente esta morte que Davi tinha medo. Né? Quando ele pede que seja livrado do shahat, da morte violenta. Por que shahat representa exatamente essa ideia? Representa a ideia da morte violenta, porque é um outro termo, é um circunlóquio para falar da morte quando ela é causada. Causada. Não é a morte natural, é aquela que é causada por alguém. Né? Então, só essa referência aqui também já... Quer dizer, então, a reencarnação estaria simplesmente restrita àqueles que morrem de forma violenta. Perfeito. Ou seja, absurdo. Né? Bom, agora a gente só precisa, digamos, fazer o link, a referência, digamos, com a tua introdução. O que mais que poderíamos comentar aqui? Então, aí agora, você explicou aí, fechou o Jó, que é a peça-chave, praticamente, que vai falar de 2, 3 vezes que explicou. Para finalizar, né, que eu citei, foi Eclesiastes 1:9, né, que diz que o que foi voltará a ser, o que foi será repetido, nada novo debaixo do céu. E lá embaixo eu trago a ideia do Ibur e o Dibuk, que é a referência da alma justa e da alma má que faz conexão com os vivos. Sim, perfeito. Bom, essa questão de Kohelet, Eclesiastes, primeiro ponto, Eclesiastes, o livro de Kohelet, é um livro que tem muitos aspectos, que eu diria, aspectos não tanto ortodoxos, vamos colocar assim, e é mais um livro de filosofia, um livro reflexivo. Veja, não é um livro, digamos, que se volte aos temas bíblicos necessariamente, mas da sua relação com a vida e com o mundo. Então é um livro filosófico. Como um livro filosófico, ele é altamente especulativo.
Como toda filosofia é e tem que ser, né? Altamente especulativo. Não traz respostas. A filosofia não traz respostas, Geraldo. Sim. A filosofia traz questionamentos. Entendi. Então, o que acontece? Quando fala-se que essas coisas acontecem e não existe nada de novo, o que está se dizendo, basicamente, é que os eventos na vida humana, eles não são novos. Eles digamos, já existiram de antemão em algum outro momento, mas não necessariamente na tua própria vida. É como se a própria tradição vai dizer dos 974 gerações que existiram antes de Adão, não é isso? Exatamente. Então, o que eu posso entender disso? Que há eventos muito similares que ocorrem, e até nós falamos sobre isso, por exemplo, Moisés e Sargão, lembra? Uhum. Né? Há eventos similares nas vidas de ambos, mas isso não significa que um seja a reencarnação do outro. Perfeito. Né? Então, ou seja, ou uma cópia do outro, ou coisa parecida. São simplesmente circunstâncias que ocorrem pelo fato de que a história em si, os eventos, as possibilidades, elas estão aí. E elas ocorrem de forma coincidente. Não tem muita... Por exemplo, eu descobri que a história de um ex-pastor batista, como eu também fui, nos Estados Unidos, ela é muito semelhante à minha. Ele encontrou o caminho também dos Bnei Noach, do monoteísmo, ainda quando ele estava ensinando na igreja evangélica. Certo. Entendeu? Ou seja, a história dele é muito semelhante à minha. Entendi. E ele é contemporâneo, morreu há pouco tempo aí, morreu questão acho que de 1 ano e pouco, mais ou menos. E a história dele é muito semelhante. Coincidiu os eventos da tua vida com a vida dele. Agora eu sou a reencarnação dele? Não, porque nós somos contemporâneos. Entendi. Né? Então, isso é especulativo mesmo. Especulativo. Com relação a Ibur e de Book, eu não vou falar muito, Geraldo, pelo seguinte, porque Ibur e de Book não encontra respaldo bíblico. Não tem nenhum texto bíblico que aponte para isso. Pelo que eu também vi, não achei nada aqui. Não há. Não há, digamos assim... Só se isso vai existir lá no Novo Testamento, porque na Torá e os profetas, nada. Não. Eu acredito que nem no Novo Testamento não exista isso, porque isso realmente é algo inovador. Eu diria que seria um hidush, né? Uma inovação. Não, no Novo Testamento tem o de Book em si, que seria o chamado os demônios, possessão, né, em si, né? Sim, mas os demônios no Novo Testamento nunca são, digamos, pessoas mortas. Tá. Entidades de outra... São entidades espirituais mesmo, de outras esferas, tal, né? De outros mundos, que de alguma forma se apossam, né? Da psique, do homem, ou seja, do corpo do homem, sei lá. O Novo Testamento chama de espíritos, né? Espíritos, isso, por Hot. Não de pessoas em si, né? Não de pessoas em si, não seria nenhum ente morto, falecido, por exemplo, né? Isso é basicamente das tradições orientais, né? Das tradições orientais. E eu quero mostrar para você um texto que fala sobre isso. Você não vai ter acesso agora, mas depois na gravação você vai perceber, né? De uma grande eminência, de um grande gênio do judaísmo, chamado Saadia Gaon. Saadia Gaon, ele escreveu o livro Emunot Vedeot, o livro das crenças e das opiniões, e lá no capítulo, deixa eu ver aqui certinho, no tratado 6, capítulo 8, ele fala o seguinte acerca dessa teoria. Ele diz, mas ouvi dizer que homens que chamam a si mesmos de judeus, né? A si mesmos de judeus, certo? Uhum. Professam a doutrina da metempsicose, ou seja, da reencarnação. Que isso? Que é designada por eles como teoria da transmigração das almas. Isso significa dizer que o espírito de Rubem é transferido para o espírito de Simeão e depois disso para Levi e também depois para Judá. Muitos deles vão tão longe
a ponto de afirmar que o espírito do ser humano pode entrar no corpo de um animal e que do animal no corpo de um homem e outras coisas estúpidas e sem sentido. Que isso, rapaz. Será que os sábios da atualidade não têm acesso a esse livro, não? Tem, mas de certo não consideram, né? Então isso está no Sefer Emunot Vedeot, o livro das crenças e das opiniões, volume 1, sobre a alma, capítulo, esse livro tem em português? Capítulo 8, página 259. Não tem em português, hebraico e inglês apenas. Tá? Então, eu selecionei aqui a passagem, inclusive, no site da Sefaria, a porção onde ele diz isso, né, categoricamente, e coloquei aqui, digamos, na tela, inclusive, para as pessoas poderem verificar, inclusive no texto hebraico, para ver se não é exatamente isso que ele está falando. Ele diz, deixa claramente, pessoas que se dizem judeus, que se chamam judeus. Isso é sério, hein? Ou seja, significa que ele não considerava como judeus as pessoas que acreditavam nessas tolices. Caramba. Quem está falando aqui não é eu ou você, é o Saadia Gaon. O que é Gaon? Gaon significa gênio. Gênio. Ou seja, especialista esse na área. Gaon, ele está atuando como um profeta do passado. Exatamente. Ele está simplesmente tentando corrigir esses erros, né, que o judaísmo medieval incorporou, infelizmente. Rapaz, ok? O negócio é sério. Mais sério do que eu imaginava. Seríssimo, seríssimo. Você falou uma coisa interessante, que o judaísmo é o caminho para a verdade. Porém, você vai ter que filtrar. Filtrar muito, porque a gente está com livros aqui escritos por judeus, que aqui está como Rabino Isaac Luria, né? Isaac Luria. E o negócio ficou sério. De abençoada memória, realmente uma pessoa da sua época, uma pessoa de competência. Agora, é importante que se entenda que o Isaac Luria não escreveu nada. Quem escreveu foram seus discípulos. Aí que começa tudo. Tá parecendo até um Novo Testamento. Parece mais do mesmo, déjà vu, né? Mesma coisa. Então, a história se repetindo. Então, precisamos tomar... Nós, monoteístas, no meu caso aqui, Ben Noah, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Não comprar gato por lebre de novo. Cair no mesmo erro. Certo? E isso é a minha preocupação. Você sai de um sistema que é suposta, que é mentira, né, em si, uma fraude, e acaba caindo num outro sistema que você acredita que está com a verdade, mas você vai ter que fazer aquilo que você falou na aula anterior, depuração. Isso, uma depuração. Ok? Olha, ficou claro. Acho que não tem nem comentário em cima disso. Ficou por tua conta mesmo. Estou satisfeito com as respostas. Muito bom. Vamos continuar esse projeto aí. Excelente. Você não vê que vai... Eu acredito que eu não tenho mais dúvidas com relação a isso aqui. Vamos ver. Para uma próxima aula, a gente retoma a escrita e, claro que na segunda escrita e na quarta eu trago um outro tema aqui que será de grande relevância para todos nós. Muito obrigado, Geraldo. Muito bom. Fico aguardando aí o vídeo aí para eu degustar essa aula aí maravilhosa. Perfeito. Um abraço aí.